Vamos para a nossa aula de língua portuguesa, ainda com sintaxe, leitura, continuação da revisão de termos da oração no período simples, correção da atividade da aula passada também. Pessoal, tenho na alma de vocês a importância da sintaxe, da morfologia, para que vocês tenham um progresso muito grande na língua portuguesa, um progresso muito grande, desempenho, né? Na produção textual. No final das contas, né, o que a gente quer é ser um falante competente na língua portuguesa, alguém que se expresse bem, alguém que possa produzir textos. Isso vai se refletir na vida também profissional. Então, o ingresso no ensino superior depende muito, né, é uma boa parte dele, no desempenho de vocês em língua portuguesa, principalmente naquilo que a gente chama de redação, né, na produção textual. Então, leitura, produção textual, ela não é só apenas na disciplina de língua portuguesa, ela envolve outras disciplinas, que você lê textos em história, geografia, matemática também, você lê textos, né? Outras disciplinas, muito importantes, tá bom? Então, guardem isso. A sintaxe é a parte mais complexa da gramática. Por isso que ela requer uma atenção bem maior, tá bom? Então, nós vimos aqui os exemplos, né? Robson pagou suas dívidas ao banco ontem. Vimos que Robson é um sujeito simples, né? Um núcleo apenas. Predicado, pagou suas dívidas ao banco ontem. Quer dizer, tirou o sujeito que sobra o predicado. Objeto direto, suas dívidas. Por que objeto direto? Porque completa o verbo pagar. Quando você fala, eu paguei, pagou o quê? Aí no caso aqui de Robson, né? As dívidas dele, suas dívidas. O objeto direto aqui, então, é suas dívidas, tá? Não pode dizer as dívidas dele, não. Objeto indireto, ao banco. Nós temos o verbo transitivo direto e indireto. Esse nome verbo transitivo, vocês já viram. O que é isso? É um verbo que requer um complemento. Se eu disser eu paguei, aí alguém vai perguntar, pagou o quê? Pagou para quem? Se eu disser eu gosto, e você não ouviu o complemento dessa frase, fica, gosta de quê? De quê, professor? Gosta de quê? Puxa, eu gosto de pizza. Eu gosto de refrigerante, por exemplo. Né? Adjunto adverbial é aquele elemento modificador, né? Modificador aqui no caso com o sentido de tempo. E o adjunto adnominal são aqueles termos que ficam assessorando ali os nomes, né? Suas dívidas, ode ao banco. Então, como esses adjuntos adnominais. No exemplo de 2, Carlos e Ana têm certeza da aprovação. Sujeito, Carlos e Ana, composto dos núcleos. Os núcleos são Carlos, Ana. O E não faz parte do núcleo. Predicado, tem certeza da aprovação. Então, você retirou o sujeito que sobra o predicado. Tem certeza da aprovação. Objeto direto. Eles têm alguma coisa, o verbo. Carlos e Ana têm. Aí você pergunta, tem o quê? Não completou a frase, não entendi. Aí, certeza da aprovação. Esse termo que completa o verbo transitivo direto, porque não há uma preposição, é um objeto direto. Entendam assim, é um verbo que pede um complemento. Existe uma preposição obrigatória? De, em, né? Não há. Então, pronto. Então, você tem ali um objeto direto. Complemento nominal da aprovação. Por que complemento nominal? Porque a palavra certeza não é um verbo. A palavra certeza é um substantivo. E quando você diz eles têm certeza, e você não completa a frase, alguém vai perguntar, eles têm certeza de quê? Eles têm certeza da aprovação. Ok? A criança foi atendida rapidamente pelo pediatra, um médico muito atencioso. Então, sujeito criança, a criança, sujeito simples, né, núcleo criança, predicado, foi atendida pelo pediatra, um médico muito atencioso. Então, tudo que sobra é predicado. Aí o predicado você vai encontrar o agente da passiva, pelo pediatra. E aqui faltou aqui o rapidamente, né? Tá? Então, rapidamente também é outro adjunto adverbial. Agente da passiva, nós temos um verbo na voz passiva. O que é isso? Professor, o que é voz passiva? Rapidamente, tá? A criança foi atendida. Nós temos um verbo na voz passiva
quando o sujeito, ao invés de exercer a ação, ele recebe a ação do verbo. Então, se fosse assim, o médico, né, o pediatra, um médico muito atencioso, atendeu a criança. O sujeito é o médico, ou um médico, né? No caso aqui, invertendo, né? O pediatra, um médico muito atencioso, atendeu a criança rapidamente. Então, o pediatra é o sujeito. O verbo está na voz ativa porque o sujeito exerce a ação do verbo, atender. Nesse caso aqui, não. A criança recebe a ação do verbo. Ela recebe a ação. Então, você vai ter um verbo ser ou estar, mais o particípio do verbo principal, que é atendida. Ok? Então, agente da passiva, pelo pediatra, que é o termo que executa a ação do verbo. Aposto é um termo explicativo. Tá? Ele vai qualificar, especificar outro termo, que no caso aqui está sendo o agente da passiva. Um médico muito atencioso. Adjunta adverbial. São dois. Rapidamente, adjunta adverbial de modo e muito adjunta adverbial de intensidade. Intensidade de quê? Do adjetivo atencioso. E adjuntos adnominais. A, um e atencioso. 4. Grace chegou atrasada ao trabalho. Sujeito Grace. Predicado. Chegou atrasado ao trabalho. Retirou o sujeito, que sobra predicado. Objeto direto. Não há. O verbo chegar é intransitivo, então você não precisa de um complemento. Semelhante ao verbo morrer, né? Não precisa de um complemento. Objeto indireto. Não há. Porque, como estou dizendo, o verbo é intransitivo. Propositalmente, eu coloquei esses dois elementos aqui para entender que existem verbos que são intransitivos, eles não pedem complemento, mas eles podem ter outros termos que são especificados aqui. Predicativo do sujeito, atrasada, é uma qualidade do sujeito Grace, atrasada, um adjetivo atribuído a ela. E ao trabalho, adjunta adverbial de lugar, ok? Então, é um modificador da oração que dá uma ideia de lugar. Quinto, minha irmã gosta muito de chocolate. Sujeito, minha irmã. Núcleo, irmã. Núcleo é aquela parte fundamental do sujeito. Predicado, gosta muito de chocolate. Objeto direto, não há. Por que não há, professor? Porque o verbo gostar é transitivo indireto. Ele exige um complemento, mas ligado ao verbo por preposição obrigatória, a preposição de. Então, objeto indireto, de chocolate. E o outro termo, adjunta adverbial, né? Nós temos o muito, intensifica o verbo gostar. Então, ela gosta muito, ok? E o adjunto adnominal, minha, né? De minha irmã. Aqui, no caso, o adjunto adnominal do sujeito. Joel não era muito estudioso. Joel, né? Sujeito. Predicado, não era muito estudioso, é um predicado nominal. Aqui nós não temos um verbo de ação, o verbo ser aqui é um verbo de ligação. O predicativo do sujeito é estudioso e temos um adjunto adverbial. Aliás, dois, na verdade. O não, que está negando a qualidade de ser muito estudioso, e, ao mesmo tempo, temos o muito, né, que é o advérbio de intensidade para estudioso. Ok? O não aqui modifica o verbo ser, então não era, e o muito modifica o adjetivo estudioso, que é o predicativo do sujeito. Vamos à correção e aos comentários sobre as questões propostas. O lucro foi excelente, as funções sintáticas dos termos sublinhados são, respectivamente, sujeito e predicativo do sujeito. Ok? Então, o lucro foi excelente. Se a gente quiser fazer aquela perguntinha ao verbo, como a gente aprendeu lá no quarto, quinto ano, sexto, vocês aprenderam isso? Você lembra lá. Quem é que foi excelente? O lucro. Então, esse termo é o sujeito. Você pergunta ao verbo. E excelente é o quê? A qualidade do sujeito. Então, excelente é o predicativo do sujeito. Na oração, ninguém gostou do almoço, as funções sintáticas dos termos sublinhados são, respectivamente,
Pessoal, pessoas não colocaram sujeito, alguns alunos, né? Talvez porque entendam que ninguém tem uma ideia de ausência. Mas aqui nós não estamos discutindo se o sujeito é determinado ou não, né? No caso aqui, explícito na oração, né? Um sujeito simples, tá? Então, ninguém é o termo que conjuga o verbo. Apenas é um pronome indefinido. Então, gostou. Quem é que gostou do almoço? Ninguém. Então, ninguém é o sujeito. E do almoço completa o verbo gostar. O verbo gostar pede uma preposição, um complemento ligado por preposição obrigatória, que é o de, o de mais o, do almoço. Então nós temos aqui um sujeito e o objeto indireto, ok? No terceiro exemplo, no terceiro exercício, então, a prova foi aplicada pela professora, a função sintática do termo sublinhado é, olha só, vamos para o verbo. A prova aplicou? Não. Quem aplicou a prova? A professora. Então aqui eu tenho uma voz passiva. Foi aplicada. A prova foi aplicada pela professora. No caso aqui, pela professora, é o agente da passiva. Tá? Então, letra A. Quase todos vamos acertar essa questão. Tá? Foi bom o desempenho de vocês. Muitos não responderam, né? Não mandaram, mas os que fizeram, quase todos acertaram essa questão. Vamos estudar um termo interessante na análise sintática, do livro Conexão e Uso, nono ano, unidade 2, página 76. Então, nós temos ali, na estrutura das orações, não é só o sujeito que pode receber predicativos. O objeto direto, em alguns casos, também pode ter predicativos, que são chamados de predicativos do objeto. Lê este trecho de uma notícia. Dom Quixote, a lei do mais forte. A lista dos 100 livros mais importantes também guarda suas surpresas. 100 dos mais reputados escritores do mundo elegeram o romance Dom Quixote, do espanhol Miguel de Cervantes, 1547-1616, a melhor obra de ficção de todos os tempos. Cada um foi convidado a mencionar as 10 maiores obras da literatura mundial. A eleição tem pedigree. Foi organizada pelo Instituto Nobel. A obra de Cervantes recebeu 50% dos votos. É um texto disponível aí, texto de Leandro Samatz, e a gente tem a fonte, né? Super Abril. Bom, para vocês responderem a essas questões, localize o objeto direto que complementa o sentido do verbo eleger. Então, no texto, você encontra a ideia de uma eleição que tenha ocorrido. Então, o sentido do verbo eleger. Qual é o predicativo atribuído a ele, né? Então, que complementa o sentido do verbo eleger. Você lê o texto, lê com atenção, né? Olha só, 100 dos mais reputados escritores do mundo elegeram o romance Dom Quixote, do espanhol Miguel Cervantes, a melhor obra de ficção de todos os tempos. Ok? Qual é o predicativo atribuído a ele? Então, o que complementa o sentido do verbo eleger? Nós temos aqui, ó, elegeram, você tem aqui o termo que complementa. Esse é o objeto direto. Qual é o predicativo atribuído ali? Qual é a qualidade atribuída? Ok? É bem fácil, né? Explique por que a presença do predicativo do objeto é essencial para a construção dos sentidos do trecho. Tá? Então, quando você olha isso aqui, por que é importante? Afinal de contas, está aqui uma eleição do que seja, ou do que sejam as 10 maiores obras da literatura mundial. E aí, uma delas se destacou. Ok? Vamos adiante. 6. Leia um trecho de uma entrevista em que a atriz Rachel McAdams, que interpreta uma personagem de história em quadrinho do filme Doutor Estranho, fala de suas experiências durante as filmagens. Você tem aqui ao lado direito, antes de ler o texto, o predicativo do sujeito pode aparecer com verbos intransitivos, como em chegou cansado. Lembra do chegou atrasado? Chegou cansado. Nesses casos existe o predicativo do sujeito, mas não existe verbo de ligação. O predicado tem dois núcleos. O núcleo verbal, que é o verbo transitivo direto ou intransitivo,
e um nominal, predicativo do sujeito. Nas gramáticas, esse predicado é chamado predicado verbo nominal. Vamos ao texto? Doutor Estranho. A Marvel tem um nível muito superior, diz Rachel McAdams. A atriz vive a doutora Christine Palmer na trama. O que podemos esperar desse mundo místico? Ele apresenta universos paralelos, viagens no tempo, desconstrução e reconstrução. De certa forma, ele abre espaço para toda uma nova percepção sobre o que estamos dispostos a admitir sobre nós mesmos e até que ponto nos permitimos restringir por nossas próprias limitações. Eu acho isso incrível. Como você acha que o público vai reagir ao filme? Eu acho que esse será um tipo de filme da Marvel diferente para o público. Em termos de efeitos visuais, haverá algumas coisas que nunca foram vistas. É tudo muito eletrizante. Mal posso esperar pelo primeiro momento em que o público verá Benedict totalmente transformado em Doutor Estranho. Esse filme será uma verdadeira montanha-russa emocional para o público. Yara Vasconcelos, Doutor Estranho, né? Então tem a fonte aqui para vocês, se quiserem pesquisar. Interessante. Alguém já assistiu a esse filme? Eu não tive tempo de assistir ainda. Eu gosto dos filmes da Marvel, mas esse especificamente eu não assisti. Se alguém quiser comentar aí no grupo, colocar como foi, se assistiu, se foi legal, não, interessante, mais ou menos, faça um comentário aí para gente, tá bom? Bom, e as questões são as seguintes, tá? Lembrar que está na página 76 da unidade 2 do livro. Mas quem não tiver o livro, está aí, o material está aí já disponível, né? De acordo com a entrevista, por que a atriz julga que o filme será diferente para o público acostumado com filmes de super-heróis? A B. Na segunda pergunta do trecho, a atriz opina sobre o filme e os efeitos visuais empregando predicativos. Quais são essas opiniões? Na C. Nem sempre o predicativo do sujeito se liga ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Observe o predicativo que aparece nesta oração. Eu acho isso incrível. Ok? Número 1, item 1, né, da pergunta. O predicativo refere-se ao sujeito ou ao objeto dessa oração? 2. Sem esse predicativo, é possível compreender o sentido da oração? E 3. Esse predicativo expressa uma avaliação, descrição ou intensificação? Certo? Então, você tem ali uma oração para você analisar, ok? Eu acho isso incrível. Vamos em frente, né? Respondam, são questões discursivas e é muito importante que vocês passem a raciocinar não só aquela de múltipla escolha, né? Que ele muitas vezes limita ali o nosso pensamento, ele nos leva num trilho, né? Mais ou menos. A gente acaba seguindo o caminho errado. Após responder as questões discursivas propostas no material, responda as questões objetivas a seguir. Então, questões discursivas você vai responder lá com suas palavras. As objetivas você vai marcar A, B, C, D ou E, no caso. E olha só, questões são um pouquinho mais difíceis, aparentemente, na questão da Fundação Getúlio Vargas, tá? Então, bem interessante. Vamos subir o nível, né? Aponte a correta análise do termo destacado. Ao fundo, as pedrinhas claras pareciam tesouros abandonados. O verbo parecer, pessoal, é um verbo de ligação, tá? Então, ele não exerce uma ação, não expressa uma ação do sujeito. As pedrinhas claras pareciam tesouros abandonados. Parecer aqui é a mesma coisa que o verbo ser, parecer, ser, né? Parece, né? Ok? Às vezes o verbo ficar também pode ser um verbo de ligação, né? Vamos aqui especificamente, né? Então, pareciam tesouros abandonados. É o quê? Um predicativo do sujeito, é um adjunto adnominal, é um objeto direto, complemento nominal, ou predicativo do sujeito? Subiu um pouquinho o nível, mas não, tá fácil, né? Tá bem fácil isso aí. A 2, Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Então, olha, quem quiser fazer vestibular aí já tem uma questão para saber se está no nível ou não, tá? Eu consigo, né? Vamos subir um pouquinho o nível mais, né? Assinale a opção em que o termo destacado é um complemento nominal. Pessoal, complemento nominal completa o quê? Um verbo ou um nome? Um nome, né? Um substantivo, um adjetivo, um advérbio, ok? Já vimos isso, tá? Então, letra A. Os pobres necessitam de ajuda? Necessitar aqui é um verbo ou um nome? Aí você começa a pensar, isso aqui é um nome?
Começa a pensar, né? Está completando o nome? Sejamos úteis à sociedade. Úteis é um nome? É um adjetivo? Um substantivo? Um advérbio? Ou é um verbo? Tá? A sociedade. Letra C. Os homens aspiram à paz. Olha só, aspirar que tem o desejo de. Significa desejo, né? Os homens desejam a paz, os homens aspiram à paz. E aqui, isso aqui é o quê? Um verbo? Então, se for verbo, não pode ser complemento verbal aqui, não pode ser complemento nominal, né? A gente faz por eliminação. A D, os pedidos foram feitos por nós. Opa, aqui nós temos o feitos, né? Mas isso aqui está realmente completando esse nome aqui? Aliás, essa forma verbal, né? Essa forma verbal, nós temos um verbo aqui, tá? Nós temos um verbo. Foram feitos. Isso aqui, nós temos uma voz passiva. Esse termo por nós aqui é o quê? Nós temos uma voz passiva, foram feitos. Lembra daquele negócio lá, verbo na voz passiva? Por nós. Fazer por eliminação está fácil, né? Letra E. A leitura amplia nossos conhecimentos. Olha só, como é que eu sei que é um complemento, professor? Eu pergunto ali para o termo. Aqui no caso, ampliar é um verbo. Se for verbo, não pode ser complemento nominal. Tá bom? Acho que eu dei boa dica aí, né, pessoal? É isso aí. Então vamos ao trabalho, aguardo aí a participação de vocês. O nível da turma está muito bom, tá? No que eu recebo assim dos alunos que têm participado aqui, me surpreendem positivamente, tá? Positivamente mesmo, tá? Vamos subir o nível e assim, o pessoal tem que acompanhar. Vamos puxando, puxando e vai vir todo mundo junto, acompanhando, né? O conteúdo é simples, mas você precisa fazer isso aí, até a gente chegar no top da gramática ali, que são as orações, os períodos compostos, tá bom? Vamos em frente.